Ah, foi. Tá gravando, então vamos colocar aqui. A gente vai fazer hoje o 29, e creio que vai dar pra gente fazer o 30. Só confirmando, é o 29 mesmo, né? Porque na sexta eu me perdi um pouquinho, mas pelo que a Flávia colocou ontem lá no grupo, é o 29, né? Então eu vou colocar aqui pra gente o 29, e aí a gente comenta em seguida, tá? Vamos lá. Capítulo 29. O Senhor diz: a fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço, faça o seguinte: pegue um touro novo e 2 carneiros sem defeito. Pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dos 2 carneiros. Traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem. Depois vista Arão com suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, a sobrepeliz, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra e amarre nela a placa sagrada em que estão gravadas as palavras "Separado para o Senhor". Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Traga os filhos de Arão e vista a túnica neles. Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça. É assim que você irá consagrar Arão e os seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdotes. Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali, na minha presença, na entrada da tenda. Depois pegue o sangue do touro e com o dedo ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Em seguida, queime no altar, como oferta para mim, as seguintes partes do animal: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Essa era uma oferta para tirar os pecados dos sacerdotes. Pegue um dos carneiros, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o carneiro. Pegue o sangue, e com ele borrife os 4 lados do altar. Corte o carneiro em pedaços. Lave os miúdos e as pernas traseiras e ponha em cima da cabeça e dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada. Depois pegue o outro carneiro, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate esse carneiro e ponha uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos. Também ponha o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito. E com o resto do sangue borrife os 4 lados do altar. Pegue um pouco do sangue que está no altar e o azeite de ungir, e com eles borrife Arão e as suas roupas, e os seus filhos e as roupas deles. Então ele, os seus filhos e as roupas de todos eles estarão separados para mim. Esse carneiro é oferecido para a ordenação dos sacerdotes. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobre e a coxa direita. Da cesta de pães sem fermento que foram oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo, um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Ponha esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele, e faça com que eles os separem para mim como oferta especial. Depois pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar,
como alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Pegue o peito do carneiro e o separe para mim como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes. As ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim, para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. Depois da morte do sacerdote Arão, as suas roupas passarão para os seus filhos, e eles deverão usá-las quando forem ordenados. O filho de Arão que ficar no lugar dele como sacerdote, e que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo, deverá usar essas roupas 7 dias. A carne do carneiro usado na ordenação de Arão e dos seus filhos deverá ser cozida num lugar sagrado. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. Quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício para tirar os seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso, a carne ou o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados. Não deverão ser comidos, pois são sagrados. Conforme eu mandei, faça durante 7 dias as cerimônias para ordenar a Arão e os seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos. Com um sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois o ungirá a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias, durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo, e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. Todos os dias e para sempre, sacrifique 2 carneirinhos de 1 ano. Sacrifique um deles de manhã e o outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E como oferta, derrame 1 litro de vinho. À tarde, ofereça outro carneirinho. E junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. E essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. Ali me encontrarei com o povo de Israel, e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos, e separarei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Então, deixa eu só chatinha. Mas assim, vamos tentar esse aqui, depois a gente vai pro 30. Então, nesse capítulo aqui de hoje, né? Deixa eu só abrir aqui a imagem. Tem uma imagem bem bacana aqui também no meu, mas vamos lá. O que a gente viu aqui, né? A gente viu um esboço aqui do que a gente viu, do versículo 1 ao 3, a gente vê toda a preparação ali dos sacerdotes, né? Desde as vestimentas sacerdotais, desde dos animais, né? Que são os animais para o sacrifício. Aí a gente vê lá do 4 até o 37, todo o ritual de consagração, né? Eu falo, meu Deus do céu, conforme eu ia lendo e ouvindo aqui, me vinha assim, como somos privilegiados, né? Porque Jesus já veio, pagou pelos nossos pecados, cumpriu tudo que tinha que ser cumprido, e agora a gente tem esse livre acesso ao Pai, né? Que coisa mais assim, que privilégio, que maravilha, né? Que a gente tem
qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer pessoa, em qualquer situação, você pode se conectar, né? Com o nosso Deus. E a gente viu aqui esse ritual, então a gente vê do 4 ao 37, todo esse ritual de imposição das mãos e sacrifício do novilho. A gente vê lá falando do primeiro carneiro, que é o sacrifício do primeiro carneiro, sacrifício do segundo carneiro, a unção com o óleo sagrado, a consagração do altar, a oferta, né? E aí ele vai, assim, são tantos detalhes que ele passa aqui, né? Que você fala, meu Deus do céu, olha só que coisa assim complexa, né? E aí a gente vê lá do 30 ao 37 toda a duração da ordenação. Então, toda a questão do sacerdócio perpétuo, a cerimônia, né, dos 7 dias. Então, só um esboço rápido daquilo que a gente encontrou nesse capítulo. Mas, assim, esse capítulo 29, ele vai revelando, né, os rituais, ele vai revelando pra gente as cerimônias de consagração, né, dos sacerdotes. Então, ele é um capítulo que traz a gente para um mundo, assim, de simbolismo, né, e de um significado bem profundo. E onde vai entrelaçando ali o sagrado se entrelaça com o mundano, né? De maneira bem, assim, interessante. Então, a gente vai ver que, assim, esse é um capítulo que ele acaba convidando a gente, né, a testemunhar todo esse processo de purificação, todo esse processo de dedicação dos sacerdotes, né? Então, a gente vê que essa jornada começa ali com os animais, inclui ali o novilho, inclui os 2 carneiros, os pães, os pães sem fermento, né? E todos eles simbolizam ali a pureza, todos eles estão ali simbolizando a santidade que Deus exige dos seus servos, né? Então, a gente vê, né, como nosso Deus é santo e nós precisamos também nos santificar, né? Então, a gente via ali todos esses sacerdotes precisando fazer todo esse processo de santificação e nós também precisamos, né? Por isso que eu sempre nas orações, sempre quando eu começo assim as orações, eu costumo ter o hábito de fazer esse processo de pedir para conectar o meu espírito ao Santo Espírito de Deus, né? E que realmente o meu espírito conduza, governe sobre a minha alma, né? Que o meu espírito conduza a minha alma e minha alma governe sobre o meu corpo. Porque é muito fácil da gente se perder, é muito simples, muito rápido da gente se perder, né? E a gente tem que lembrar que nós somos seres espirituais. Então a gente precisa, vai ganhar, vai vencer aquele que a gente alimentar mais, né? Então, por vezes a gente fica tão assim. Bom, TV em casa eu não assisto mais, né? Eu nem sei mais o que é TV. O pessoal fala assim, o que passa, eu nem sei, não faço nem ideia. Que novela que passa, quem é o ator, quem é a atriz, quem que é o famoso, não faço ideia. A minha prima, eu tenho uma prima que eles são do interior, né? Moram no interior de São Paulo. E elas são, assim, novinhas, né? Tem 19, 20 anos. Aí ela fala assim, ai, Mayara, você é sitieira. Sitieira, você é o que é isso, Nathalie? Sitieira? O que é sitieira? Parece que você vive no meio do mato, você não sabe muito o que tá acontecendo. Aí elas falam, às vezes, umas palavras, assim, o que tá na moda agora, né? Sei lá, essas linguagens, assim, do TikTok, não sei o quê. Aí eu falo, o que você tá falando, Nath? Eu não tô nem entendendo o que você tá falando com esse seu vocabulário aí, né? Ela, Mayara, você é sitieira. Eu falo, ai, que bom, graças a Deus. Então, quando eu vejo que eu tô por fora do que tá rolando no mundo, eu percebo que eu tô no caminho, porque, assim, o meu tempo, eu quero investir em ouvindo coisas que realmente vão fazer o meu espírito ser alimentado, né? Para que o meu espírito possa conduzir o meu dia. E aí a gente vai vendo, né, o Senhor transformando a nossa vida, as coisas acontecendo diferente, né? E claro que a gente tem que entender que tudo tem que ter paciência, né? Não adianta a gente querer do dia para noite, mas ter a paciência mesmo, mas a gente poder entregar mesmo, sabe? Porque ele pede da gente esse chamado da santidade, né? Ele nos chama para a santidade. Então, a gente vê aqui, né, esse capítulo, trazendo toda uma descrição ali detalhada dos rituais, envolvendo ali a imposição das mãos sobre os animais, a gente vê toda essa questão do sangue, né, a aspersão do sangue sobre o altar, a vestimenta especial dos sacerdotes. Então, nosso Deus é um Deus de detalhes, né, a gente vê os detalhes e como ele, a gente vê os detalhes aqui na leitura desses capítulos de Êxodo que ele tinha, né? E ele é um Deus de detalhes também nas nossas vidas também. É o mesmo Deus daquela época de Êxodo, é o Deus de agora.
E o bebê acordou, gente. Parece que eu tô falando baixinho e eles acordam. É impressionante. Aí então a gente vê, né, o significado, né, todo demonstrando esse compromisso aqui divino, né, com a separação do profano e a consagração à sua obra, né. Então, alguém quer comentar alguma coisa desse capítulo, gente? Se alguém quiser abrir aqui o microfone, falar alguma coisa que chamou a atenção. Mas, assim, esse é um capítulo que eu senti forte aqui, que nos lembra, né, nos traz a importância da santificação e da dedicação, né, na nossa própria jornada espiritual. Então, ele é um capítulo que ele convida muito a gente a refletir sobre o valor da pureza, sobre o valor da entrega total a Deus, né, da gente realmente se entregar totalmente a Deus. Bom, deixa eu ver o que mais aqui, senão a gente passa para o próximo. Se ninguém quiser comentar nada, já era só 6h30, até que a gente tá num tempo bom hoje aqui. Bom, então vamos pro próximo, né? Então vamos para o próximo. Só mais um para fechar aqui. Então, assim, a gente vê toda essa importância da santificação, né? E da separação para o serviço de Deus. Então, assim como a gente vê aqui os sacerdotes lá do Antigo Testamento, eles eram chamados a se preparar cuidadosamente, né? E serem consagrados para a adoração no tabernáculo, nós também somos chamados, né? Para uma vida de dedicação, de pureza no nosso relacionamento com Deus, né? Realmente de pureza. Então, acho que é um capítulo que ele traz muito isso, né? E isso nos lembra que a santificação, ela não é uma coisa que, é um evento único, né? Mas é um processo contínuo. Então, à medida que a gente vai buscando a Deus, né, nas nossas vidas, a gente é chamado a viver, somos chamados a viver vidas que refletem sua santidade, né? Nos separando do pecado, nos separando das distrações que nos afastam dele. Então, por vezes, tem coisas assim que a gente vê, por exemplo, ferramentas, como o Instagram, como o TikTok, o YouTube, que a ferramenta em si, ela é uma ferramenta poderosa, que ela pode ser usada poderosamente para atingir vidas, para que a gente possa realmente levar, né, o caminho, a verdade, a vida para as pessoas, que as pessoas possam conhecer a Jesus, mas por vezes ela se torna uma distração, né? Então, às vezes por vezes, coisas na nossa vida que são bênção, que a gente pode usar como bênção, a gente por vezes usa como distração. Então, realmente é um capítulo que nos convida a refletir como que a gente está levando os nossos dias, né? Com relação ao pecado, com relação a essas distrações que nos afastam de Deus. Então, eu sempre, assim, que nem o Instagram mesmo, é uma coisa que eu sempre invento alguma coisa para compartilhar, porque, assim, o tempo que eu uso o Instagram, eu procuro usar de uma forma com que seja bênção, não com que me distraia. Aí, quando eu percebo que eu estou distraindo no Instagram com bobagem, eu falo, opa, peraí, para, né? E a mesma coisa é a TV, a mesma coisa às vezes filme, enfim, às vezes amizades, né? Que a gente às vezes acaba, ao invés de ser bênção na vida do outro, podendo ser um canal de inspiração para que o outro possa, através do seu proceder, conhecer o nosso Senhor. Às vezes a gente acaba se perdendo, né? Principalmente quando a gente fala de jovens, né? Às vezes quando você está numa fase mais adolescente, assim, né? Mas, enfim, que a gente realmente possa, através desse capítulo, fazer uma análise sobre a nossa vida, e como que nós estamos levando a nossa vida, como que está sendo esse nosso processo a gente está levando a sério essa questão de nos santificar, né? E a gente, assim, esse capítulo, ele mostra pra gente a importância da presença de Deus em nossa jornada espiritual, né? Deus desejava habitar ali no meio daquele povo, para abençoá-los e ser o seu Deus fiel, né? E hoje, essa mesma promessa da sua presença está disponível para nós, né? Então, à medida que a gente vai buscando uma relação mais profunda com Deus, a gente pode confiar que Ele está presente na nossa vida, que Ele está guiando a nossa vida, que Ele tá abençoando, que Ele está nos fortalecendo, né? Então, que a gente realmente possa alegrar a Deus, né? Porque na palavra diz que o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, realmente, que a gente como que a gente vai conseguir passar por tantas batalhas que é a vida, né? Porque a vida traz tantos desafios, tantas batalhas, como que a gente vai conseguir passar
por essas batalhas de um jeito leve, com alegria. É realmente alegrando ao Senhor, porque se eu alegro Ele, Ele me dá a força. Então, para a gente alegrar Ele, a gente tem que fazer o que Ele nos chama para fazer. E uma das coisas que Ele nos chama é a santidade. Então, a gente precisa largar os pecados, né? Então, eu queria te convidar hoje a pensar o que ainda eu não consegui largar, o que está difícil, né? O que está difícil, que a gente possa, então, sim, jejuar, orar, para que realmente o Senhor possa ir mostrando, né? Para que o Senhor possa ir mostrando para a gente, para que o Senhor possa ir nos transformando, para que a gente realmente esteja com o coração disponível, obediente a Ele, para que verdadeiramente a gente possa ir de encontro, né? Aos planos do Senhor, para que a gente possa ter a nossa mente renovada, porque quando a gente tem essa renovação da mente, a gente consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade dele, né? Não é isso que fala lá em Romanos? Então, queria compartilhar isso com vocês, tá? Bora pro próximo, se ninguém quiser falar nada. Posso dar o play? Então, eu vou dar o play. Já que ninguém se manifestou, vou dar o play aqui. Deixa eu ver, tá sem áudio aqui, peraí. Capítulo 30. O Senhor Deus disse a Moisés: faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e terá 90 centímetros de altura. Nos 4 cantos haverá pontas, que formarão uma só peça com o altar. A tampa, os 4 lados e as pontas deverão ser revestidos de ouro puro, e ponha um remate de ouro em volta do altar. Ponha também 2 argolas de ouro debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro dessas argolas passarão os cabos com que se carregará o altar. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar em frente da cortina que ficará diante da arca da aliança. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Nesse altar, não ofereça um incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. Quando você fizer a contagem do povo, cada israelita lhe pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim, o Senhor. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará essa quantia. Quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Você receberá do povo de Israel essa prata e a usará para o serviço da tenda da minha presença. Esse imposto será o pagamento pela vida dos israelitas, e eu lembrarei de protegê-los. O Senhor Deus disse a Moisés: faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela. Arão e seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Assim eles não serão mortos.
Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes. O Senhor Deus disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Em 3,5 litros de azeite, misture o seguinte: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana cheirosa e 6 quilos de cássia, tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Use esse azeite para ungir a tenda da minha presença, a arca da aliança, a mesa e todo o seu equipamento, o candelabro e o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar ofertas, junto com todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. Assim você consagrará todas essas coisas, e elas ficarão completamente santas. E qualquer pessoa ou coisa que tocar nelas sofrerá por causa do poder da sua santidade. Você ungirá também Arão e os filhos dele, e os separará para me servirem como sacerdotes. Diga ao povo de Israel o seguinte: esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. E assim, ele deverá. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a esse ou usá-lo em quem não for sacerdote deverá ser expulsa do meio do meu povo. O Senhor Deus disse a Moisés: faça um incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Misture em partes iguais as seguintes especiarias cheirosas: benjoim, ônica, resina medicinal e incenso puro. E ponha sal, a fim de conservá-lo puro e santo. Moa uma parte desse incenso até que vire um pó bem fino. Depois leve-o para dentro da tenda da minha presença, onde eu me encontrarei com você, e coloque-o diante da arca da aliança. Considerem esse incenso como uma coisa muito sagrada. Quando fizerem incenso para vocês mesmos, não usem a fórmula do incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada, dedicada a mim. Se alguém fizer incenso igual a esse para usá-lo como perfume, deverá ser expulso do meio do meu povo. Polêmica. Mulher pode trabalhar. Pronto, vamos lá então. Então aqui, né, é um capítulo que a gente vê do 1 ao versículo 1 ao 10, toda a preparação do altar de incenso, que inclusive a gente tem aqui uma imagem que eu vou compartilhar já já aqui com vocês. Tem que compartilhar aqui a tela. Aí a gente vê, né, desde a descrição do altar, todas as instruções para o uso desse altar, a oferta ali contínua de incenso, né, como símbolo da oração, né, então a gente vê ali que ele fala que esse aroma é um aroma agradável para ele, né, então simboliza ali as nossas orações, que as nossas orações sejam, né, como um incenso agradável para o Senhor, né, e a gente vê do versículo 1 ao 11, a gente vê o resgate de almas. Então, ai, gente, aqui entrando foto do Theo, não era isso que eu queria mostrar, não é foto do Theo. Ai, cadê? Aqui, achei. Deixa eu virar aqui, então a gente vê assim, ó, o resgate das almas, né, o propósito da contribuição do meio ciclo de prata, a importância da expiação e purificação, o uso dos fundos para manutenção do tabernáculo, e aí a gente vê por último, do versículo 17 ao 33, toda o lava-pés e o óleo santo. Então a gente vê toda essa descrição, né? A importância da purificação e tudo mais. Aí, então, só compartilhando aqui com vocês essa imagem, que eu vou tentar virar aqui
Toda vez é essa mesma história aqui, eu tenho que virar, senão não enxerga, né? Então, esse aqui, gente, deixa eu abrir a imagem que fica bem bacaninha. É o altar de incenso que a gente viu aqui, né? Então, ele era todo de madeira, todo revestido com ouro puro. Então, tinha ali 90 centímetros de altura, 45 de comprimento, 45 de largura, que a gente viu ali a descrição, né? Então, ele ficava no santo lugar ali, né? Aqui nessa Bíblia fala do santo lugar, né? Às vezes fala, tem outras versões que falam diferente, né? Mas aqui no meu tá santo lugar. Então, antes do véu, né, que separava este ambiente do Santo dos Santos, fica ali, né? Então, ele era transportado por meio de varais de madeira, coberto com ouro e inseridos em argolas colocadas ao lado do altar. Então, tá aqui só para vocês terem essa visualização, né, de como é que funcionava aqui esse altar de incenso. E aí, assim, esse capítulo é um capítulo que realmente ele cheio de detalhes, né, sobre esses rituais, os objetos que são utilizados no tabernáculo, né, que era um local de adoração e de encontro com Deus, né, que teve esse papel ali central na vida dos israelitas durante todo esse tempo deles no deserto. E esse é um capítulo que ele leva a gente a uma viagem, né, mesmo, pela importância da fragrância, da purificação, pela importância da comunhão, né. Então, a gente destaca aqui, né, nesse capítulo, a criação do altar, que é uma peça ali fundamental do tabernáculo, né. Então, a gente viu que ele é feito ali de madeira de acácia. Inclusive, no dia eu não consegui anotar, que a Cleide comentou aqui, qual que era o simbolismo do porquê de ser madeira de acácia. Se você tiver aí com a anotação e puder compartilhar de novo com a gente, dá pra gente fixar, que agora eu não tô me recordando. Depois, Cleidinha, se você tiver aí sabe o microfone, coloque pra gente. Bom, então esse é um altar feito de madeira de acácia, né, coberto com ouro, que simboliza ali essa ligação entre o céu e a terra, né, onde as orações dos sacerdotes eram levadas a Deus, né, da forma como uma doce fragrância. E assim, a gente quando leu o capítulo anterior, né, era um capítulo que conforme eu ia lendo, aí você vai imaginando, né, você vê assim, que ele fala dos animais, e o sangue, não sei o quê, e aí que esse aroma é um aroma agradável a ele, eu tava só assim, né, credo. E agora, lendo esse, você fala assim, esse aqui já tá um capítulo mais suave, né? Porque tem uns capítulos aqui que são mais fortes, assim, né? E, bom, enfim, aí esse capítulo aqui, ele fala sobre esse ritual, né? Que é um ato simbólico, que exigia a contribuição de metade de um ciclo de prata por cada pessoa, com o propósito de expiação e de purificação do povo de Israel, né? Então, essa contribuição, ela servia como um lembrete constante da necessidade de expiação dos pecados e da importância da pureza espiritual, né? Que a gente já falou bastante aí no capítulo anterior, então não vou ficar mais muito comentando sobre isso. Agora, a gente pensando aqui, né? Quando a gente vê esses capítulos, o que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, né? Então, a gente vê que esse capítulo faz uma ênfase na adoração, na purificação, e a consagração, né, no tabernáculo, que traz umas lições para a gente. Mesmo assim, num contexto ali muito diferente, né, que a gente vê, mas a gente consegue ver que, assim, que a gente encontra princípios que podem enriquecer nossa vida espiritual, né, e a nossa compreensão de como que é essa relação, né, com o nosso Deus. Então, a ideia da adoração, ela continua sendo central, né, nas tradições religiosas, né? Então a gente, assim como o incenso simbolizava as orações que sobem a Deus no tabernáculo, as nossas próprias práticas de adoração, elas são uma forma de nos conectarmos, né? Assim, a adoração, né, gente, é uma arma espiritual poderosa, né? É uma arma muito poderosa. Assim, em momentos assim, eu vejo que a adoração ainda... Porque você tá diante ali de uma situação difícil, tem horas, às vezes, que você não consegue nem orar direito, tem horas que você não sabe nem o que orar, gente. Tem vezes que eu falo assim, gente, por que eu tô orando aqui? Não sei nem o que eu tô orando aqui direito. Tá falando um monte de bobagem aqui, sabe? O que o Senhor quer é o nosso coração, né? Então, quando a gente coloca ali a adoração, é realmente a gente se conectar ali com Ele. Na adoração, o céu se abre. É uma coisa, assim, poderosa, né? A adoração realmente é muito maravilhoso. Às vezes, assim, lá na igreja que eu frequento, né, que aqui também tem a Cleide, a minha sogra que frequenta tudo, a Cris, Anne Cris,
que a gente frequenta lá, assim, é um lugar que, assim, por vezes, às vezes eu chego, assim, às vezes acontece de eu chegar, já tá meio que o louvor... Normalmente eu consigo chegar um pouquinho antes do louvor começar, que agora eu tô mais organizada, mas eu sempre chegava antes, já com o louvor começando. E, assim, quando você entra, é muito interessante, que você entra, você já sente aquela atmosfera, você já sente aquela energia, você já sente aquela presença que emociona, né? Por vezes, assim, você tá ali, que você começa ali, fica emocionada, sabe? Tipo assim, por que que eu tô chorando? Mas, assim, é porque você sente aquela presença, né? Então, realmente, o momento ali de adoração é poderoso, né? Então a gente vê esse simbolismo, né? Assim como as orações elas sobem a Deus também, então essa prática de adoração é uma forma da gente se conectar, né? Então pra gente lembrar mesmo que a adoração não é apenas um ato exterior, mas também uma expressão sincera dos nossos corações, né? E a gente vê também a purificação e a consagração, que nos lembra da importância da santidade, né, nessa jornada nossa espiritual. Então é um mundo tão cheio de distrações, tão cheio assim, tanta coisa para a gente realmente se preocupar. Se a gente não tiver atenta, a gente cai nas preocupações, né? E não é isso que diz a palavra. A gente não tem que ficar se preocupando, né? Não é isso que diz aqui. Então, quando a gente entra nas distrações, é muito fácil esquecer o chamado da pureza, né? Porque aquilo, o pecado, ele Você quer participar? O pecado, ele é gostoso, é prazeroso, né? Então, se a gente tem cuidado, porque senão se perde mesmo. Então, é continuar essa busca pela comunhão mesmo, né? O tempo todo. E a gente vê também essa ideia de separação entre o sagrado e o profano, é outra lição relevante pra gente, né? Então, a gente vê que, assim, é muito fácil perder de vista a importância da sacralidade e do respeito pelo divino. Então, esse capítulo, ele nos recorda que tem coisas que são reservadas para propósitos sagrados e que é fundamental preservar, né, essa distinção. E então, realmente, que a gente fique, né, com essas mensagens aqui para esse capítulo de hoje. Querem comentar algo, gente? Quer comentar alguma coisinha? Eu tinha mais uma imagem aqui, deixa eu ver se eu acho. Mas se vocês quiserem abrir... Aqui, ó, tem mais uma imagem. Quando vocês não abrem o microfone, só para compartilhar aqui. Isso aqui, na verdade, estava no capítulo anterior, mas eu esqueci. Então, vamos mostrar agora. Aqui, ó, é o tabernáculo e o átrio. Então, aqui a gente vê a tenda do encontro, né? Então, então, o que ele fala aqui? Que, assim, isso era tudo móvel, né? Então, eles iam, conforme eles iam andando, eles iam levando isso, né? E montavam. Imagina a loucura que era isso, né, gente? Então, foi construído segundo o modelo que o Senhor revelou a Moisés, né? No Monte Sinai. Então, ele foi montado no deserto, quando Moisés conduzia ali os israelitas no Egito para a Terra Prometida. E aí a gente vê aqui, né, gente? Ó, deixa eu ver, abrir um pouquinho aqui a imagem. É que aqui eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo com o mouse. Aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó, que eu tô passando o mouse. Esse aqui é o Santo dos Santos, né? Então, na tenda do tabernáculo, era uma das salas quadradas de 4,6 metros, que continha apenas a Arca da Aliança. E ali era onde o Senhor descia para se encontrar com o povo em uma nuvem. Aqui, ó, nessa outra setinha aqui, ó, no cantinho, isso aqui já é a estrutura era coberta por 4 camadas de tecido e pele, que a gente viu lá no capítulo 26, isso aqui. Lá no, essa aqui que eu falei aqui no cantinho, que é o Santo dos Santos, né, que é onde fica a Arca da Aliança, a gente viu lá no 25. Aqui, ó, falta 3 minutos, vamos ser breve. Aqui, ó, nesse cantinho, a tenda do tabernáculo, tá, tem um comprimento, tá, era uma estrutura de madeira, de ouro, tal. Tinha 5 tábuas de madeira revestidas de ouro, passadas por argolas, prendendo-as a cada travessa. A cada o quê? Travessa? É isso mesmo. Aqui fora, ó, tá vendo aqui fora? Isso aqui, ó, é a bacia de bronze com suporte que era usado para as lavagens cerimoniais, né? Então a gente vê que como eles tinham que se purificar, né? Então tinha toda essa, tinha que, esse aqui tá no, ele não fala, acho que medidas, esses detalhes, né? Mas enfim. Aí o próximo aqui, ó, nesse cantinho, esse cantinho aqui, ó, é o véu que separava o santo lugar do átrio do tabernáculo, que era semelhante ao véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Então, exceto que não havia querubins bordados neles. Isso falou lá no 26. E era pendurado em 5 colunas de ouro. E para fechar aqui, ó, nesse cantinho aqui, isso aqui é o altar de bronze, né?
que era conhecido como altar do Holocausto, que era feito de uma madeira oca, tal, revestida de bronze, tinha 4 chifres nos cantos, né, que eles passavam sangue aqui e tudo mais, né, e ele era transportado por meio de 2 varais nas suas viagens no deserto. E aqui nesse cantinho aqui, ó, é a entrada, e aqui nesse cantinho são as cortinas ao redor do átrio. Então é isso, meus queridos, que eu queria compartilhar com vocês.